Vamos lá, voltamos. Como a gente tinha terminado falando no bloco anterior, nós vamos falar agora do crime eleitoral de boca de urna. Esse é um crime que todos vocês já ouviram falar, seja por mídias, ou seja até nas cidades de vocês, né? É um crime dentre os mais ou o mais comum de todos, boca de urna. E o crime de boca de urna tem uma observação especial, pessoal. Lembra que eu falei no início do primeiro vídeo sobre a questão da nossa lei 4737 ser uma lei de 1965, portanto é uma lei antiga, mas que houve posteriormente veio a se agregar algumas novas leis também que efetivamente vieram a complementar e atualizar o Código Eleitoral. Pois bem, chegou a hora de analisar uma dessas, que é a Lei 9.504 de setembro de 1997, tá? Que ela estabelece mais algumas normas para as eleições, ou seja, mais algumas normas que venham a complementar as normas que até então passam a ser consideradas um pouco já obsoletas, ok? Bom, elas visam atualizar de maneira mais efetiva alguns pontos importantes, tratando-se de lei eleitoral. Mas falando de crime eleitoral, que é o que nos interessa aqui nessa pauta, vamos falar agora do crime específico de boca de urna. Aonde está isso na lei? Está na lei 9.504 de 1997. Em qual artigo? Artigo 39. O que diz lá? A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. Diz o artigo. Repito, a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. Para se fazer um ato, tá, qualquer propaganda partidária em recinto aberto ou fechado, a polícia não precisa autorizar. É um direito de se fazer. Mas, pessoal, isso diz o caput do artigo 39. Está dizendo o quê? Que atos eleitorais podem ser feitos em lugares abertos ou fechados, tá? Desde que respeitem as regras do Código Eleitoral. Mas, professor, o que tem a ver isso com a boca de urna? Vamos chegar lá. O artigo 39, no seu parágrafo 5º, diz o seguinte: constitui crimes no dia da eleição, ou seja, o que é considerado crime no dia eleitoral, no dia do pleito eleitoral, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano. O que constitui esse crime? Tá? O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata. Ou seja, no dia da eleição é expressamente vedado, é expressamente proibido o uso de alto-falantes para fazer propaganda do candidato, tá? Amplificadores de som, etc, etc. O uso de alto-falantes com amplificador de som. Aí eu com o som ligado dentro do meu carro, falando a musiquinha do candidato, beleza, desde que eu esteja ouvindo. Tá? Essa é a configuração que traz o complemento do alto-falante, da amplificadores. O amplificador, por óbvio, é para dar amplitude ao som. Tá? Ou promoção de comício ou carreata. Não pode fazer comício ou carreata no dia da eleição. Inciso 1º do parágrafo 5º. Inciso 2º diz o quê? A distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros impressos. Qualquer distribuição de material de propaganda política impresso no dia da eleição é crime. O que os caras fazem para configurar o crime de boca de urna, lembram? É ficar ali perto da urna eleitoral dando material impresso, falando, vota no Joãozinho, na Mariazinha. Né? Então a configuração clara, conceito básico de crime de boca de urna é o seguinte: é realizar propaganda eleitoral ou também tentar realizar, porque às vezes tu é pego quando está tentando, nem concretizou. Que nada mais é esse crime do que convencer o eleitor, ou tentar convencer o eleitor a votar no seu candidato. Tá? Sob o argumento de trocar por um favor, sob o argumento porque ele te ajudou, porque tu passando fome, enfim, qualquer argumento feito no dia da eleição, tá? Próximo às zonas eleitorais, etc, etc, com o intuito de alterar o voto da pessoa, convencê-la a votar, considera-se crime de boca de urna. Dentro do contexto da boca de urna, boca de urna é um crime guarda-chuva. Dentro dele está entregar o panfleto, dentro dele está dar alguma coisa junto com o panfleto, né? Alguma coisa, oferecer, conversar, dizer que esse teu candidato não é bom, vota no meu. Qualquer situação dessas, fazer pesquisa eleitoral e divulgar. Mas vamos analisar agora então. Então, boca de urna é o crime guarda-chuva, como eu costumo chamar. Dentro da boca de urna em si, existem fragmentos. São esses, como eu falei antes. Distribuição de folhetos, acabei de dar um exemplo antes. Tá? É proibida qualquer distribuição de folhetos a partir das 22 horas da noite anterior à eleição. Às 10 da noite, se a eleição é no dia 1º do mês subsequente.
no dia 31, depois das 22 horas, não pode mais distribuir nenhum tipo de papel, de folheto. Tá? A realização de pesquisas de boca de urna só pode ser permitida até o dia anterior da votação. Aquele negócio de ficar na frente da porta do local de votação, tu vota em quem? Tu vota em quem? Pesquisa de boca de urna é proibido só no dia anterior. Tá? E a divulgação, mas professor, eu vejo na TV, conforme a boca de urna está se elegendo o Joãozinho. Não, eles podem fazer a pesquisa, mas só podem divulgá-la a partir das 17 horas do dia eleitoral. Por quê? Porque a votação encerra-se às 17 horas no dia da eleição. Então, às 17 horas em diante, pode-se divulgar a pesquisa de boca de urna, que foi feito um dia antes. Não pode ser feito no dia. Ah, mas eles vão fazer no dia. É crime eleitoral. Tá? É crime eleitoral com a pena de 6 meses a 1 ano. Ok? Bom, seguindo. A punição, então. Estou fazendo uma referência, um lembrete. A punição, 6 meses a 1 ano. Também podendo ser convertido em trabalho comunitário pelo mesmo período, 6 meses a 1 ano. Tá? E